No tabuleiro moderno, quando o alicerce bancário desmorona, a sociedade inteira é soterrada junto. Não espere um declínio lento e indolor. É uma ruptura brutal e repentina, exatamente como um infarto fulminante. E neste exato momento, o coração financeiro da Federação Russa já apresenta falhas mortais. Apenas nos últimos 5 meses, a população russa iniciou uma fuga de capitais aterradora, sacando a quantia colossal de 1 trilhão de rublos de suas contas. Mas não se engane, esse dinheiro não está aquecendo a economia. O povo está estocando os maços de notas debaixo do colchão, convertendo em moedas estrangeiras ou escondendo em qualquer buraco que seja longe das garras dos bancos de Vladimir Putin. Se você quer entender o motivo por trás dessa manobra desesperada, a resposta é cirúrgica. O cidadão russo sente o cheiro do sangue que está por vir. Até mesmo os estrategistas de inteligência com acesso direto ao Kremlin já soaram um alarme de gelar a espinha. A previsão é clara: uma ruína sistêmica e implacável do setor bancário será um evento impossível de frear até o final de 2026. Contudo, cruzando os dados de inteligência que possuímos hoje, cravar essa hecatombe apenas para 2026 parece ser um erro de otimismo quase ingênuo. O Banco de Crédito de Moscou, uma engrenagem vital ligada ao titã petrolífero estatal Rosneft, acabou de protagonizar um calote astronômico no valor de 600 bilhões de rublos. Para selar o cenário de isolamento, o Citibank, que funcionava como a última artéria conectando Moscou ao ecossistema financeiro do Ocidente, cortou esse cordão umbilical de forma definitiva. Sejam bem-vindos de volta ao nosso quartel-general de análise, onde rastreamos a rota do dinheiro para arrancar a verdade das sombras. Em nosso relatório de inteligência de hoje, as trincheiras de terra e as barragens de artilharia não serão o foco de nossa atenção. Nossa missão agora é mapear uma guerra muito mais silenciosa e sufocante. A brutal batalha de sobrevivência travada dentro dos bolsos da população russa. O alto comando de Moscou repete o mesmo refrão exaustivo em sua máquina de propaganda, jurando que o produto interno bruto continua em marcha acelerada. Eles tentam vender a ilusão de que as muralhas da economia são inabaláveis e à prova de balas. Mas, por baixo dessa pesada camuflagem, há uma bomba relógio de riscos bancários que está detonando e pulverizando o ganha-pão das famílias com uma eficácia devastadora. Com os cofres trancados para a concessão de empréstimos, a indústria perde a munição e o oxigênio para manter as engrenagens de suas cadeias logísticas rodando. O dano colateral dessa paralisia explode instantaneamente nos preços das prateleiras. Aquela escalada frenética nos valores dos alimentos básicos que esvazia os carrinhos de supermercado é, na verdade, a cicatriz mais visível deixada por bancos à beira do colapso. Essas instituições tornaram-se cadáveres financeiros, esmagadas por juros predatórios e créditos apodrecidos, sem qualquer capacidade de injetar fôlego naqueles que produzem. O estrangulamento do crédito funciona como um ataque aéreo, encarecendo de forma abrupta o custo de operação em absolutamente todos os flancos da economia. Da lojinha na esquina aos gigantescos comboios logísticos, é o cidadão comum quem acaba recebendo o golpe direto na conta do supermercado. Essa derrocada assustadora na renda real da população é apenas mais uma onda de choque originada no epicentro da crise dos bancos. A ordem entre os banqueiros é de tolerância zero. Se uma empresa acender a luz amarela de risco e atrasar os pagamentos dos funcionários, sua linha de crédito é imediatamente cortada com um torniquete. O resultado no campo de batalha é uma carnificina de fluxo de caixa que varre parques industriais nas províncias e massacra implacavelmente a espinha dorsal de médios e pequenos empreendedores. Na ponta mais frágil da corrente, a tropa trabalhadora é abandonada e os salários chegam aos pedaços, quando não deixam de chegar por completo. Gratificações e prêmios viraram lendas do passado, forçando a população a combater na linha de frente da vida civil com cada vez menos recursos. O cheiro de pânico é insuportável, empesteando até mesmo os corredores blindados dos burocratas que comandam o Banco Central. Recentemente, o conteúdo de um dossiê classificado, elaborado com frieza técnica pelo Centro de Análise Macroeconômica e Previsões de Curto Prazo, acabou vazando para a superfície. Esse laboratório de estratégias, que opera como a principal bússola econômica de Putin,
disparou um alerta vermelho em forma de previsão apocalíptica. Segundo a documentação, os bancos sob a bandeira russa estão despencando em queda livre em direção a uma implosão sistêmica. Uma fatalidade cronometrada para estourar o mais tardar até o fechamento de 2026, engatilhada por juros letais e um motor produtivo engasgado. Do ponto de vista militar e financeiro, sabe o que significa essa crise sistêmica? Significa que a lei de causa e efeito entrou em ação e a primeira pedra do dominó acabou de ser tombada. O império financeiro se desintegra porque foi incapaz de cobrir as dívidas com seu aliado do lado, afundando no oceano do desespero o dinheiro suado de milhões de reféns civis. E preste muita atenção nesse detalhe. O primeiro colosso de concreto armado desse dominó já bateu no chão. Estamos falando do Banco de Crédito de Moscou. E não subestime esse nome, pois ele não é apenas um guichê genérico operando na surdina. Trata-se do cofre forte pessoal blindado pela Corporação de Energia Rosneft, considerado no xadrez nacional como um dos 12 mastodontes cuja sobrevivência é vital para a nação. A cratera revelada nas finanças é grotesca. Eles não conseguem tapar uma fissura de assombrosos 600 bilhões de rublos. Os relatórios de inteligência confirmam que o alto comando do banco engoliu uma derrota humilhante, falhando em suas ofensivas para recolher o pagamento de dívidas astronômicas. Traduzindo esse fracasso para uma escala que o Ocidente compreenda melhor, o calote vaporizou fortunas na casa dos bilhões de dólares. A grande charada analítica é: como uma instituição encouraçada pela máquina petrolífera mais poderosa do país sofre uma derrota tão acachapante e decreta falência? A resposta é brutalmente simples. Isso ocorre no segundo em que a mangueira dos petrodólares perde a pressão, arrastando pelo abismo aquelas empresas dependentes de crédito para a ruína final. Essa é a prova irrefutável de que a blindagem energética de titânio, que durante anos garantiu um campo de força sobre os bancos russos, não passa agora de cinzas levadas pelo vento. O escudo de petrodólares que antes blindava o sistema bancário simplesmente evaporou. A própria cúpula financeira já confessa o inevitável. O buraco da inadimplência está sugando tudo ao redor. O gigante estatal VTB soou o alarme vermelho, revelando que o câncer dos empréstimos podres já devorou 5% da carteira e caminha a passos largos para os 7% no próximo calendário. Simultaneamente, o comandante do Sberbank, German Gref, jogou a toalha perante os acionistas, antecipando uma verdadeira tempestade perfeita para o ano de 2026. Uma avalanche histórica de empresas russas encontra-se agora com a corda no pescoço, incapaz de honrar seus compromissos financeiros básicos. O contágio não escolhe alvos. Da pequena operação local aos colossos industriais, todos estão sangrando. Os relatórios de inteligência referentes a outubro são aterrorizantes. Temos um exército de 700 mil corporações penduradas em dívidas ativas. Desse batalhão, 25% já despencaram no abismo do calote absoluto. O dinheiro secou e as parcelas viraram fumaça. Contudo, ao focar a lente no topo da pirâmide alimentar, o cenário se transforma em uma carnificina total. 2/3 dos grandes titãs da economia russa lutam desesperadamente para não serem esmagados pelo peso das próprias dívidas. Estamos testemunhando a temida espiral da morte corporativa. Empreendimentos inteiros tomam crédito no esforço suicida para desviar da artilharia das sanções. Com os juros rompendo a estratosférica marca de 25%, a conta tornou-se uma bomba relógio impagável. As instituições financeiras carimbam o risco, cortam os suprimentos e o resultado é matemático. As empresas fecham as portas, os negócios morrem e os bancos assumem o prejuízo. É uma roleta russa financeira que gira impiedosamente até o colapso estrutural. E o campo de batalha não se limita ao mundo corporativo. O alvo agora é você. O morador da porta ao lado está na linha de tiro. O cidadão comum que anda pelas ruas tornou-se a vítima central dessa hecatombe. O próprio coração do sistema, o Banco Central, já admite a derrota. A toxicidade no crédito pessoal igualou o pico catastrófico da grande quebra mundial de 2008. 13% de todo o dinheiro emprestado à população já é classificado como lixo financeiro irrecuperável.
As massas se endividaram num pânico consumista para garantir veículos antes da explosão de preços. Ou rasparam os limites para estocar celulares de ponta antes do bloqueio aduaneiro. Chegaram ao ponto extremo de financiar a própria mesa de jantar, quando a onda inflacionária engoliu tudo. Agora, cercados por salários dizimados e um custo de vida em órbita, o exército de devedores não tem mais rota de fuga. A trincheira do consumidor doméstico ruiu por completo. Aquela injeção frenética de capital que mantinha a economia respirando por aparelhos foi desativada. O efeito do anestésico passou e o choque de realidade acabou de arrombar a porta. Enquanto as fundações internas apodrecem, o último cordão umbilical que alimentava o país com o mundo exterior acaba de ser guilhotinado. Precisamos focar os holofotes no Citibank. E, por favor, não cometa o erro de achar que é apenas mais uma logomarca ocidental fazendo as malas. A dinâmica aqui é de outro calibre. Essa instituição era o fio da navalha, a última artéria vital que ainda conectava o regime à corrente sanguínea das finanças globais. Tratava-se da única grande potência bancária do Ocidente, operando nos bastidores para garantir que o dinheiro cruzasse as trincheiras internacionais. Eram eles que orquestravam a intrincada malha de crédito comercial e mantinham as pontes cruciais de correspondência bancária de pé. Era o corredor humanitário disfarçado por onde a indústria pesada ainda conseguia, por exemplo, resgatar peças vitais para equipamentos médicos. Ou a passagem estratégica para embolsar a receita colossal gerada pelas frotas de exportação de fertilizantes. Toda a cavalaria já havia debandado. O sistema de transferências mundial foi aniquilado, mas aquele canal solitário ainda operava nas sombras. A confirmação letal acabou de estourar nos radares da inteligência global pelas mãos das grandes agências. O Citibank vai vaporizar completamente sua operação. O desligamento total das máquinas está cravado para o ano de 2025. O que aguarda a nação quando essa blindagem cair de vez? Asfixia financeira incontrolável. A máquina corporativa será empurrada para o submundo, refém de laranjas obscuros, esquemas envolvendo criptoativos ou retornando à era do escambo mercantil junto ao bloco chinês. O pedágio para manter as engrenagens rodando está atingindo níveis absurdos. O terreno agora é um campo minado de golpes e extorsão. Decretou-se a expulsão definitiva do território da civilização monetária ocidental. Os relatórios confidenciais dessa retirada colossal expõem o verdadeiro tamanho do pânico sistêmico. No instante em que o Citibank puxou o plug, a espinha dorsal de crédito da Rússia desintegrou-se em espantosos 98%. Estamos falando de um dreno de escala industrial, secando até a última gota de liquidez na praça. Mas a verdadeira história de terror repousa nos cofres blindados dos depósitos. Desde o primeiro disparo da invasão em larga escala, as reservas que a sociedade e o mercado juravam estar seguras sofreram um encolhimento brutal de 150 vezes o seu tamanho. Pausa tática. Entenda a magnitude dessa aniquilação estatística, 150 vezes menor. O colchão de segurança de toda uma classe média foi pulverizado pelo vento. O que sobra é a imagem do grande capital fugindo aterrorizado para os oásis do Oriente Médio, aliados turcos e repúblicas vizinhas. A própria moeda virou pó, não serve mais sequer como bunker financeiro dentro do próprio país. É uma autêntica granada sem pino. E o desespero para passá-la adiante é palpável. Se o alto escalão russo nutria a ilusão de usar seus cofres estatais como botes salva-vidas para o setor financeiro, a União Europeia implodiu de vez essa rota de fuga. As manchetes do The Moscow Times ecoaram a sentença letal. O bloco europeu bateu o martelo, congelando os ativos do Banco Central Russo, não por um prazo, mas pela eternidade. Estamos falando da obliteração tática de quase 300 bilhões de dólares. Era o arsenal financeiro de emergência, a muralha de contenção para a tempestade perfeita. Um tesouro de guerra meticulosamente acumulado por Vladimir Putin durante 20 anos, forjado para blindar o rublo e resgatar colossos afundando, como o Rosbank, agora virou fumaça. E não estamos falando de um mero bloqueio passageiro de 12 meses, mas de uma asfixia permanente. O comando europeu já desenhou o destino dessas fortunas.
Elas se tornarão, muito possivelmente, os alicerces da reconstrução ucraniana. Sem esse escudo de bilhões, o Banco Central da Rússia encontra-se completamente desarmado no campo de batalha financeiro. Quando o verdadeiro apocalipse bancário estourar em 2026, não haverá paraquedas. Nenhuma cavalaria virá ao resgate. Restará apenas o ruído ensurdecedor das impressoras de papel moeda trabalhando a todo vapor. Diante desse abismo, qual é a manobra do regime? Eles estão simplesmente encharcando as chamas com combustível de aviação. A cúpula governamental está afogando o sistema bancário em liquidez artificial, contraindo dívidas numa velocidade que desafia qualquer lógica histórica. O Estado fabrica títulos que a iniciativa privada abomina, enfiando-os goela abaixo de suas próprias instituições financeiras controladas à força. O que vemos é a arquitetura de um esquema de pirâmide colossal, patrocinado pelo Estado. O governo suga os bancos para custear a máquina de guerra, enquanto essas mesmas instituições rastejam até o Banco Central, implorando por recursos para financiar o próprio governo. Na ponta final, o Banco Central imprime dinheiro do nada para manter os bancos expirando por aparelhos. É um teatro macabro que mascara a falência iminente, funcionando como um passaporte carimbado direto para o inferno da hiperinflação. Cada nota de rublo no bolso do cidadão derrete a cada batida do relógio, sacrificada no altar para comprar apenas mais um dia de vida para o banco Rosneft. Usando a força bruta, Vladimir Putin encurralou o Citibank, ameaçando confiscar a liberdade de saída de seus executivos do país. A tática era clara: extorquir a gigante americana para que entregasse seu espólio de bandeja aos oligarcas do círculo de confiança do presidente, como a Renaissance Capital e o bilionário Mikhail Prokhorov. Esse ataque frontal rasgou o tecido de como os negócios funcionavam, reescrevendo o DNA do mercado russo para sempre. Esqueça o conceito de uma economia com regras claras ou qualquer rastro de transparência ocidental. O que existe hoje é um modelo autoritário puramente norte-coreano, um território sombrio, onde impérios mudam de dono nos bastidores. A lei curva-se perante o capricho dos oligarcas, e os portões permanecem hermeticamente trancados para o resto do planeta. E quando uma economia sitiada deixa de receber sangue novo de além das fronteiras, ou seja, quando o fluxo vital de investimentos e moedas estrangeiras seca completamente, a fera acuada só tem uma saída tática. Ela começa a devorar a própria carne. É exatamente este o cenário atual. A aurora implacável da era do canibalismo industrial. A anatomia da ruína econômica é uma ciência exata. Na fase 1, o setor bancário solta seus primeiros gritos de socorro. Em seguida, o silêncio fúnebre toma conta das fábricas paralisadas. O ato final? As ruas ardem na fúria do caos popular. A população russa, entretanto, está longe de ser ingênua. Eles sentem o cheiro de carniça de um banco quebrando a quilômetros de distância. As cicatrizes do passado ainda doem muito. O trauma da implosão soviética de 1991, seguido pela carnificina financeira de 1998, ainda ecoa na memória coletiva. Essa década inteira foi gravada a ferro e fogo nos livros de história como os anos 90 selvagens. Engane-se quem pensa que esse batismo carrega o glamour romântico do livre mercado cultuado pelas potências ocidentais. Na mente dos russos, a palavra selvagem tem um peso brutal, primitivo e sangrento. Naquela era obscura, os bancos não operavam sob a matemática pacífica de empréstimos e depósitos que o mundo civilizado conhece. Eram verdadeiras fortalezas nas sombras, orquestrando o saque sistemático dos escombros da falida superpotência estatal. Covis, onde o suor e as economias do trabalhador comum evaporaram como poeira no furacão da hiperinflação. Terreno sem lei onde facções mafiosas, castas políticas e os recém-nascidos barões do submundo oligárquico acumularam impérios. O panorama financeiro não entregava segurança. Ele era uma máquina de fabricar puro terror. Paranoia absoluta no lugar de crédito. E no xadrez de 2025, o exército do pânico volta a marchar pesadamente.
O diferencial da batalha de hoje é que não existe o espectro do fim do comunismo, tampouco qualquer devaneio de abraçar as nações do Ocidente. Desta vez, o cidadão espreita os saguões bancários totalmente engolido pela imensa e escura sombra da máquina de guerra forjada no Kremlin. Cercados por retaliações internacionais e sob a mira cruel da censura, eles recuam, orquestrando uma retirada estratégica das frentes financeiras. Os números oficiais mais recentes não são apenas ruins, eles anunciam uma catástrofe iminente. Apenas 7 em cada 100 cidadãos russos possuem a audácia de aprisionar seu capital em aplicações de longo prazo. Os impressionantes 93% restantes operam em puro modo de sobrevivência diária. Qualquer recurso que entra nas instituições financeiras evapora em semanas. Trata-se de liquidez imediata, não de investimento fixo. A obsessão nacional agora é ter o dinheiro na mão, deixando a busca por rendimentos completamente de lado. Essa debandada reflete o pânico generalizado que contaminou a alma de cada correntista diante da máquina financeira. O problema é que esse terror individual se converte em uma arma de destruição macroeconômica, pois sem dinheiro guardado por muito tempo, o crédito morre. É impossível financiar o maquinário de uma grande indústria com um prazo de 12 meses, quando o cofre da agência só consegue reter o dinheiro dos clientes por meros 12 dias. Essa falha estrutural aniquila brutalmente a oferta de empréstimos. O resultado é uma paralisia total. As fábricas não operam, as folhas de pagamento atrasam e o Estado fracassa ao tentar empurrar seus títulos de dívida. O coração da economia perde o compasso, até a parada cardíaca, inaugurando um colapso em cadeia implacável. Mas por que o relógio do juízo final aponta para 2026? Simplesmente porque é o ano em que o último escudo de proteção será pulverizado. As reservas e liquidez do Tesouro Nacional já estão praticamente reduzidas a pó. Até lá, a escassez crítica de componentes ocidentais fará o parque industrial engasgar violentamente, arrastando uma legião de empresas para o abismo. Como se não bastasse, uma montanha assustadora de dívidas corporativas vai explodir no colo do mercado exatamente no mesmo ano. Com o custo do crédito estrangulando os negócios acima da marca dos 25%, a rolagem desses passivos será uma missão impossível. Assistiremos a um extermínio em massa de companhias. Estamos diante da mais letal das tempestades. Trata-se do choque frontal entre endividamento insustentável, bloqueios internacionais e a desintegração física de todo o tecido produtivo. Vamos colocar a realidade nua e crua sobre a mesa da sala de guerra. O núcleo financeiro da Rosneft, o Banco de Crédito de Moscou, está desmoronando. A gigante Citibank já bateu em retirada e 1 trilhão de rublos simplesmente evaporou da matriz financeira. Isso deixou de ser um mero obstáculo estratégico. É a sentença de morte definitiva para a infraestrutura bancária russa em sua forma atual. Nos canais subterrâneos do Telegram russo, a diretriz de sobrevivência é uma só: tire cada centavo do banco agora. Quando a população corta os laços de confiança com as instituições, a guerra está perdida e a moeda russa volta a ser apenas celulose sem valor. O líder do Kremlin pode comandar seus batalhões e dominar as forças de segurança, mas é absolutamente incapaz de forçar um país inteiro a acreditar no sistema. E em uma trincheira onde a confiança morre, os bancos são os primeiros a cair. Qual é a sua leitura do cenário? A economia deles vai conseguir se arrastar até 2026? Ou veremos a implosão acontecer muito antes do previsto? Vocês também estão detectando os radares apitando com esse pânico iminente? Faço questão de ler o seu relatório nos comentários. Deixe sua análise tática logo abaixo. Se você deseja decifrar os segredos dessa guerra econômica que vai selar o destino do urso russo, esmague o botão de curtir e junte-se às fileiras dos inscritos no canal Senhor Warlog. Nós monitoramos a trajetória de cada rublo blindado, especialmente aqueles que estão sumindo no nevoeiro da guerra. Aqui é o Charlie, reportando do Comando Central do Senhor Warlog. Protejam suas posições financeiras e obrigado por acompanhar este briefing.